Saudações, muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast. Essa é a Luna TV. Trazemos hoje a segunda parte daquele que foi o debate da semana passada com relação a Cristo. Se de verdade Cristo morreu e ressuscitou, ou então Cristo foi simplesmente levado de carne e osso aos céus. Temos aqui hoje, para a continuidade desse debate, o nosso convidado cristão, o irmão Albino. E temos do outro lado o nosso Sheikh Shakur, o muçulmano. O muçulmano defende que Cristo não morreu, ao passo que o cristão defende que Cristo morreu. Doutor Albino, por favor, apresente-se para que os telespectadores conheçam ao senhor. Mais uma vez, quero externar as minhas calorosas saudações aos caros ouvintes e também à direção, da Luna TV, e agradecer por este momento de debate e salientar que ainda tenho alguns rabiscos em função do último debate, não é? Que foi bem intensivo no final, mas de lá para cá, deu para ir para casa estudar sobre o conceito de debate, e por esta razão, humildemente estou aqui para assim darmos a continuidade. Como já se deixou ficar o meu nome, eu chamo-me Albino Ofélio, né? Então estou aqui para defender a fé cristã. Graças, irmão Albino Ofélio Savaio, cristão. Do outro lado temos o Sheikh Shakur. Sheikh, por favor, sua apresentação para que o telespectador saiba quem o senhor é. Em primeiro lugar, desejar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos os muçulmanos que vão estar a acompanhar este debate. Eu sou Abdul Shakur, assim como me chamam Sheikh Shakur, mas meu nome é Abdul Shakur. Agradecer a Allah por me dar esse privilégio da gente estar aqui mais uma vez para poder dialogar a respeito da verdade. Agradeço também aos organizadores deste programa. Obrigado. Muito obrigado. Ficamos lisonjeados pela parte que nos toca como a direção da Luna TV. Já para hoje nós teremos uma forma meio diferente de trabalharmos com relação ao tema em destaque, porque na semana passada tivemos um bate-boca no final e ficamos com essa de trazer de novo o mesmo tema para dar-se espaço a uma boa explicação. Gostaríamos então que levássemos 3 minutos de um e do outro lado para respondermos às mesmas questões. Cá já agora para o cristão. Irmão Albino, o cristianismo defende que Jesus Cristo veio à Terra, foi crucificado em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Até porque o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, escreveu: se Cristo não ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé. Sobre quais bases que o irmão Albino ou o cristianismo defende que Cristo veio, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia? Quais são as bases que sustentam estas declarações do cristianismo? Ok. Primeiramente, vamos assim partir para 1 Coríntios, capítulo 15. Não é? Farei uma leitura um pouco extensa, que começa a dizer assim, a partir de 1 até aqui 6. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos se o retiveres, tal como o velo que tenho anunciado. Se não é que creste em vão, depois vem, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte,
mas alguns já dormem. Então, partindo deste ponto do livro de Coríntios, nós encontramos que Paulo está a testemunhar que o evangelho que ele anunciava baseava-se no fundamento de Cristo morreu e ressuscitou. Então, ele recebeu este conhecimento do evangelho e estava a transmitir para as outras pessoas. E que naquela altura em que supostamente Paulo estava vivo, era possível testemunhar, porque ele faz menção das pessoas que viram a ressurreição, né, de Jesus Cristo. E, ademais, Jesus também afirma em livro de João, capítulo 1, versículos 25 a 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui, Cristo diz que eu sou a ressurreição, não diz que eu morrerei, mas ele mostra que ele é o portal da ressurreição. Então, dá para perceber que Jesus, nessa passagem, ele confessa que ele é a ressurreição. Mas em Apocalipse 1, 18, ele diz: e o que vive, fui morto. Quando ele aparece para João, ele diz que ele fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então, nós estamos diante de um evento. O primeiro evento é quando ele estava em vida, ele julga ser a ressurreição e a vida. Não diz que ele vai morrer, mas há passagem que diz que importa que o Filho do Homem seja morto e ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Certo. Então, nós encontramos o primeiro evento. O primeiro evento que nós podemos encontrar é ele em vida. Ele confessa de que importa que o Filho do Homem seja morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. E depois da sua morte, eis que aparecem os apóstolos testemunhando que Cristo morreu e ressuscitou. E o mesmo Cristo aparece num evento futuro, que vem falar a partir da revelação com João: eu, que estive morto e agora estou vivo. Tecnicamente, usando essas teses, nós como cristãos compreendemos que Jesus morreu e ressuscitou. O problema não está nessa tese, de acordo com a religião islâmica. Não é sobre este ponto, mas tem a questão que vem: a substituição de Jesus. Não é sobre o Jesus que nós estamos a dizer que morreu e ressuscitou, mas sobre que Jesus, mais ou menos, que Mata Paulo estava aqui a testemunhar. Ou seja, eu creio que nessas passagens Jesus Cristo afirma que ele morreu e ressuscitou. Só a partir deste ponto, eu posso esperar uma controvérsia, ou seja, um conhecimento que poderá ir ao contrário, para eu perceber de onde é que vem o fundamento de que Jesus não morreu e não ressuscitou. Porque ele estando em vida, ele diz que importa que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitaria. E depois aparece os discípulos que ele apareceu, e no outro ele aparece dizendo, dando revelação a João de que ele estava morto e reviveu. Certamente. Doutor Albino, por acaso, se Cristo foi uma figura real, tem essa questão na história que diz antes e depois de Cristo, para dizer que a própria história, ela afirma ter recebido sobre a face da terra alguém com o nome Jesus. Fontes históricas, o que é que a história diz com relação a este Jesus? Será que existem fundamentos nela, na história, de que Jesus tenha sido morto, crucificado, ou então não existe esse respaldo, senão simplesmente na Bíblia Sagrada? Em 1 minuto, por favor. Salientar que, se partirmos para fontes históricas, esse aqui que eu acabei esquecendo, os 3 fundadores, tem 3 historiadores israelenses que testemunham que houve um Cristo, mas que morreu, e a ressurreição não, porque nós sabemos que os israelitas acreditam que existiu alguém impostor que se alegou ser Jesus. Okay. O mesmo que dentre alguns israelenses ou israelitas acreditaram que este Jesus morreu e ressuscitou. Ou podemos afirmar simples: existe um Jesus, que é o mesmo Jesus falado, que existiu. Porque eu e o muçulmano não temos dificuldade de falar que Jesus já existiu. Okay. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus já existiu. Certo. Então, tanto se eu perguntar a ele, acredita em Jesus, ele dirá que acredita em Jesus. Por quê? Porque o debate não está a ver se Jesus existiu ou não. Mas já aparece a questão em que, para os judeus, Jesus já existiu, morreu, não ressuscitou.
Para os cristãos, Jesus morreu, né, e ressuscitou. Para eles, Jesus morreu, aliás, Jesus não morreu, ele foi levado. Certo. Então, nós não estamos num debate, possivelmente, para tentar evidenciar a existência de Cristo, porque ele crê que Jesus existiu. Mas a diferença é que existe no nosso conhecimento. Ele sabe que Jesus existiu, mas a diferença que existe é que nós acreditamos que ele morreu e ressuscitou, e eles acreditam que Jesus não morreu, supostamente ele voltará. Certamente. Sheikh Shakura, deste lado nós tivemos a apreciação daquela que é a visão do cristianismo relacionado à figura de Jesus Cristo. O cristianismo defende que Cristo existiu, defende que Cristo morreu e defende que ele ressuscitou. Só foi ao céu após a sua ressurreição. E vimos aqui também as bases do cristianismo, que são argumentos bíblicos sobre o ter morrido e o ter ressuscitado. Bem, o que faz a religião islâmica acreditar que Cristo não morreu, foi substituído e levado aos céus? Sobre que base vocês fundamentam essa certeza de que Cristo não teria morrido? Exatamente. Nós temos o Alcorão como guia dos muçulmanos, né? Então, acreditamos que o Alcorão é um livro revelado por Deus para poder guiar a nação. Então, assim como receberam os muçulmanos, com base do Alcorão, o Alcorão nos transmite a informação de que Jesus não foi morto e não foi crucificado. Isso encontra-se no Surata número 3, versículo 55, onde Deus diz que quando os israelitas tentaram conspirar contra Jesus, então nós fizemos ascender a Jesus assim em vida, salvando ele dos israelitas, fazendo prevalecer os seus remanescentes, os discípulos, né, para poderem dar a continuidade àquilo que são ensinamentos de Jesus. Então, no Surata An-Nisa, que quer dizer Surata das mulheres no Alcorão, isto é Surata número 4, no versículo 157 a 158, Deus diz: blasfemaram aqueles que dizem que mataram o Messias Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Allah, mensageiro de Deus, embora não sendo certo que o mataram, mas sim, Deus elevou ela aos céus, fazendo com que um daqueles que vinham para matar Jesus tomassem a característica física, facial do próprio Jesus, e crucificaram o outro no lugar dele. Então, com base no Alcorão, nós acreditamos que Jesus não foi morto e não foi crucificado. Crucificaram o outro no lugar dele. E como se não bastasse, de acordo com o Islã, nós vamos tentar olhar qual é a missão de Jesus. Certo. A missão de Jesus não era de vir para morrer para as pessoas. A missão de Jesus era de vir pregar a mensagem de Deus, guiar aquelas pessoas que estavam desatentas no caminho de Deus, assim como qualquer mensageiro faria isto. Jesus é um dos grandes mensageiros. Então, dentro dos mensageiros, todo mensageiro, a sua missão é de vir pregar para o povo, para todos estarem guiados. Razão pela qual que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até Deus se não passar por Jesus, passar por ensinamentos e tudo mais. Isso nós acreditamos. Então, com relação a Jesus ser morto, nós também podemos contestar essa teoria usando a própria Bíblia. Opa! Sim. Essa é a parte boa. Sim, nós podemos contestar essa teoria usando a própria Bíblia. Ora, vejamos, Jesus é um mensageiro de Deus. Acho que o cristianismo aceita isso. Certo. O Jesus é um profeta de Deus, não é isso? Claro, com certeza. Exato. E Jesus é um ungido de Deus, não é isso? Com certeza. Então, peço para abrir o Salmos 105, versículo 15. Vamos ver o que Deus diz a respeito dos seus ungidos, os seus profetas. Nós, com base nesse versículo, vamos conseguir entender: será que o Jesus, na qualidade de ser profeta de Deus, ser mensageiro de Deus, ungido de Deus, chegou mesmo a ser morto, a ser maltratado? Salmos 105, versículo 15. 115. Salmos 105, versículo 15.
Neste versículo é Deus falando. Ok. Sim. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Tu percebes, né? Ok. Então, Deus estabelece essa lei para toda aquela nação que receber um profeta de Deus, fazendo com que esta nação não venha a maltratar o ungido de Deus e não venha a tocar no profeta de Deus. Estamos a falar, fazer um mal qualquer a respeito do profeta de Deus. Como se não bastasse, nós podemos encontrar no Jó, né? Peço para abrir o... Estou equivocado um bocado. Tá tudo bem. Sim, existe um versículo onde que Deus vem a dizer que a lei de Deus não se pode mudar. Aquilo que Deus disse, então aquilo tem que prevalecer. É uma determinação, não é isso? Então, desde lá até então, nós encontramos um Deus que não muda. Ele deu esta determinação para o povo não poder maltratar o ungido de Deus. Percebes isso, irmão? Então, com base nesse versículo, nós conseguimos encontrar um Deus que não, quer dizer, um Deus que não permitiu que Jesus fosse morto. Entendeu, né? Peço para abrir Malaquias 3:6. Nós vamos encontrar que o procedimento de Deus não altera. Aquilo que Deus diz é uma determinação. Então, Deus é de ontem, de hoje e do amanhã. Aquilo que Ele diz, Ele não muda. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Consegue entender? Ok. Aqui, Deus falou, não especificou em que sentido Ele não muda. Isso podemos generalizar. Deus, Ele não se arrepende. Quando fala uma coisa, então já pôs aquela regra. Então, o Deus não muda. Ele já disse, não toqueis nos meus ungidos e não maltratem os nossos profetas, os meus profetas. Então, com base nesse versículo, nós encontramos Jesus, profeta de Deus, que não foi maltratado, obedecendo esse versículo. Certamente. Bai, desculpa lhe questionar. Sim. Nós conhecemos a origem histórica do personagem Jesus. Jesus, ele veio para os judeus, não é? Exato. Os judeus é que receberam Jesus. Um dos grandes problemas hoje com os judeus é que eles não acreditam em Jesus como o Messias de Deus pelo fato de ele ter sido morto. Ou seja, na visão dos judeus, o Messias que eles estavam à espera não poderia ter sido morto. E porque esse Cristo morreu, então nós não cremos nele, não lhe aceitamos. Se o problema dos judeus com relação a Cristo é porque que ele foi morto e por conta disso nós não cremos nele, não seria um equívoco por parte dos muçulmanos acreditarem que ele não morreu, se foi exatamente a razão da morte dele que fez com que Israel não acreditasse? É assim, os judeus encontram-se nessa crença através de acreditar que realmente o Jesus é profeta de Deus. Na qualidade de ser profeta de Deus, ele não tinha que ser morto. Se diz, apareceu aquela simulação, eles ficaram convictos que realmente quem foi morto é Jesus. Logo, este Jesus contradiz aquele versículo onde diz, não mateis os meus profetas e no meu ungido. Então, o Alcorão diz que foi uma simulação. Deus substitui Jesus, colocando no lugar dele uma outra pessoa, dando a característica física de Jesus. Então, isto, assim como os judeus viram, como se fosse um Jesus que foi morto, sabendo eles que um profeta de Deus não pode ser morto, razão pela qual que eles até hoje aceitam que não, realmente aquele não é Jesus. Encontramos um judeu que está a crer no versículo dos muçulmanos, que realmente aquele não é Jesus. Aquele que foi morto é uma outra pessoa. Certamente. Irmão Albino, Deus simulou a morte de Jesus Cristo. Jesus não foi realmente morto, porque morrendo Jesus estaria-se a contradizer aquelas que foram as declarações de Deus, de acordo com o muçulmano,
não toqueis nos meus ungidos, nem os maltrateis. E porque Deus não muda, está dado o decreto, então Deus não podia deixar com que Jesus fosse maltratado ou então fosse tocado. Como é que o cristianismo vê esta declaração dos muçulmanos? Primeiro, aqui vamos para o Salmo 105, versículos 15. Ok. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. A primeira questão que eu faria, Davi, não é? Era profeta? O Davi era profeta? Exato, sim. Davi era profeta? Exato. Ok, crendo neste ponto, ele acredita que Davi era profeta. Ok. Agora, para percebermos o contexto, o texto histórico, nós não podemos isolar os versículos. Nós temos que ler os versículos antecedentes. Por exemplo, vamos dizer, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Quando era ainda poucos homens, quando andavam em nação, não permitiu a ninguém que o oprimisse, por amor deles, por amor deles respondeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis nos meus profetas. A primeira questão histórica desse versículo, nós encontramos a menção de Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. E esta menção da passagem referente é uma passagem que nós encontramos Deus falando anteriormente que ninguém teria direito de tocar nos ungidos de Deus, ninguém teria direito de maltratar os profetas. Então Deus aplica esta lei, mas esta passagem aplica, Deus está a fazer lembrar, ou seja, Davi está-se a recordar do que Deus disse em função de um limite, tempo e espaço, ou seja, referindo a 3 pessoas que eram cá mencionadas. Mas enfim, podemos acreditar na tipologia hermenêutica de vocês que queiram levar esta passagem até Jesus. Que já como fizeste uma pergunta que é indutiva, me perguntaste se eu acredito Jesus como profeta. Primeiro, eu acredito Jesus como profeta, porque profeta é nada mais, nada menos aquele que ouve Deus. Essa é a minha primeira questão. Então, logo, eles, por causa dessa passagem, levarão esta passagem bíblica para dizer se Deus falou no passado, então, tecnicamente, ele não pode mudar. Mas nós encontramos um Deus que diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que morresse pelos nossos pecados. Então, o que nós estamos diante de um Deus que tem dupla modalidade dentro da própria Bíblia cristã. Um Deus que afirma uma coisa e, por outro tempo, afirma outra coisa. Tecnicamente, o que nós estamos a notar, estamos a atribuir que Deus tem uma qualidade mutável. Quer dizer, uma contradição nele, podemos dizer isso? Sim. Okay. Ou seja, estamos a dizer que Deus possui mudança. Eu faria uma pergunta: Deus varia? Não, segundo o versículo que eu dei, Deus não tem variação. Podemos deduzir que esta passagem é limitada a Abraão, Isaac e Jacó. E que, de acordo com o cristianismo, encontramos Deus enviando Jesus para que morresse. Eu ia perguntar ao próprio Deus: como é que ele está a mudar da sequência? Ou seja, nós estamos instruídos a atribuir qualidades a Deus. É por esta razão que nós acreditamos que em outras partes da Bíblia não é Deus falando. Existem pessoas que criaram ideologias para fazer as pessoas acreditarem aquilo que eles queriam que eles acreditassem, não Deus. Veja só, nós encontramos nos Salmos 2, versículo 1 até 5, onde que diz que tentaram conspirar contra o ungido de Deus, que este ungido trata-se de Jesus. E Deus, o que fez? Fez com que aquela gente, Deus fez com que aquela gente, na sua própria zanga, pudessem confundir. Deus lhes fez confundir Jesus com o outro. Isso está no Salmos 2, versículo 1 até 5. Naquele dia citei mais esse mesmo versículo. Certamente, Sheikh Shakur, de acordo com o cristianismo ou com o cristão, é mesmo falta de interpretação fiel das Escrituras que faz com que o muçulmano chegue a esta conclusão. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos dentro de um instante. Obrigado. Se o teu problema é a formação teológica, a Faculdade Internacional de Teologia Evangélica FAITEV é a solução. Formamos profissionais em liderança mentora, cursos presenciais e online por apenas 750 meticais.
Faculdade Internacional de Teologia Evangélica, estamos na Beira, ao lado do Centro de Saúde no bairro do Macurrungo e no distrito do Donto, estamos no bairro do Macharote. FAITEF, invista para o seu futuro ministerial através do curso de Liderança Mentora. Mais uma vez, estamos de volta ao nosso podcast e segurando nas palavras do nosso irmão Albino, para os muçulmanos o problema é a falta do conhecimento hermenêutico das Escrituras. Vocês lêem a Bíblia e traduzem mal, entendem mal ou interpretam mal os versículos. De acordo com ele dizia que um texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. E ele foi mais adiante buscar o contexto e percebeu que se referia ao versículo não a todas as pessoas generalizadas, mas sim a apenas 3 pessoas por ele citada. Sheikh Shakur, o que tem a dizer com relação a isso? Vocês são mesmo equivocados quando leem a Bíblia? Ou então vocês entendem bem e os cristãos é que entendem mal? Para com isto, posso não dar a resposta. Então... Mas deverias? Sim, vou responder. Ok. Para a gente provar se a má interpretação é nossa, do lado do islamismo ou do cristianismo, certo, peço que leia este versículo e traga uma interpretação deste versículo de Salmos 2. Para que ele leia ou para que eu leia? Leia e ele traga a interpretação. Salmos 2, versículo 1 até 5. Certo. Este versículo é este versículo que eu estou a defender, que estamos a defender, que tentaram conspirar contra Jesus. Certo. E Deus o que fez? Fez com que eles, na sua zanga, confundissem a pessoa que eles queriam crucificar. Certo. Sim. Assim diz o versículo: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor os desprezará. Então lhes falará na sua ira e os espantará no seu furor. Deus e o seu ungido. Entendeu, né? Eu pude ler. Exato. Aqui está. Eu pude ouvir. O que acontece? Um dos maiores problemas é deduzir que toda a Escritura fala sobre Jesus. Certo. Exato. E a questão mais simples que nós temos, eu faria uma pergunta, não de forma cristã, Exato. mas numa queda filosófica um pouco, não é? Sim. O que nós temos? Temos um Jesus, né, na Bíblia Sagrada. Vocês acreditam nesse Jesus que nós acreditamos na Bíblia Sagrada? Não, assim como ele é identificado, nós não acreditamos assim. Então, nós estamos perante uma situação de que vocês acreditam que o Jesus que o cristão acredita, Deus o levou, não é? Exato. Agora, vê uma questão: quem foi o Jesus impostor? Em que período Jesus impostor foi substituído? Ou seja, vocês acreditam que houve uma substituição, Exato. certo? Exato. Então, se houve, eu quero saber quem foi o Jesus impostor. Em que momento houve essa substituição? E se ele possuía características similares à de Jesus? Porque durante o percurso até na cruz, o próprio que foi dito, que ordenou pela morte, não confundiu as aparências de quem ele matava. Então, eu queria saber, de uma forma como a base, não é? Quem foi o Jesus impostor? Por quê? Porque isto vai contra a 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 3, onde encontramos os cristãos na época passada testemunhando que eles viram a Jesus.
E quando eles testemunham, viram Jesus, isto vai contra o muçulmano, porque quando Jesus apareceu dentre os mortos, os muçulmanos acreditam que era outro Jesus, porque os discípulos não conseguiram reconhecer o seu rosto. Então, eu só quero saber quem foi o Jesus impostor. Se temos um índice de identificá-lo, se termos um índice de identificar, tecnicamente, nós estamos a tentar traduzir que as testemunhas que viram Jesus testemunharam de forma falsa e que o Jesus que os muçulmanos acreditam não é o Jesus que os cristãos acreditam. Ou seja, o Jesus que o Pilatos ordenou, ou seja, que ele foi ordenado para morrer, não é o mesmo Jesus que estamos a falar. Eu quero conhecer este Jesus impostor. Se existiu, tem como identificá-lo. Existe uma passagem dentro das escrituras cristãs que testemunha esta substituição? Tá bom, eu vou chegar até lá. Só que eu pedi a interpretação do versículo de Salmos que foi lido aqui, onde que estamos a defender que Jesus, quer dizer, Deus levou a Jesus e substituiu com o outro. Então, eu quero saber como que é esta interpretação deste versículo de acordo com o cristianismo. Sheikh Shakur, um minuto. Parece que ele respondeu essa questão e foi a primeira das suas respostas. Ele disse que o problema que há é dos muçulmanos verem toda a palavra ungido, lançar a palavra para Jesus, ou seja, então, assemelhar o ungido com Jesus. Eu acho que ele respondeu da forma mais sábia. Exato. Agora, porém, temos essa questão que está mais visível, que você tem que responder. Espera. Não, espera. Primeiro responda essa questão. Depois ele vai voltar a te dar essa aula da... É que ele está a dizer que o ungido que está a se referir neste versículo Sim. não é quem? Jesus, é isso? Sim. Não é Jesus. Claro, você tem a certeza. certeza? Eu digo, claro, com certeza. Peço para abrir Atos. Sheikh Shakur. O Atos afirma que este ungido é Jesus. Atos, peço para abrir. Ok. Atos 4, 24. Ok. Versículo 24 até 26. Este ungido que foi salvo aqui é o próprio Jesus. Ok. 4. Atos 4, 24 até 26. E soltos, e ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és que fizeste os céus e a terra e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramará as gentes e os povos pensarão coisas vãs, levantar-se-á os reis da terra e os príncipes se juntarão a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ok? Continua. Aí menciona Jesus. Vamos aí. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu injuste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pônico Pilato com o gentio e os povos de Israel. Entendeu? Tá Irmão, bom, tá bom. Espera. Avança. Você consegue entender que este ungido que está-se a tratar lá nos Salmos, que Deus falou usando a boca de Davi, aí está-se a referir de Jesus, eles conspiraram contra Jesus e Deus disse, no seu furor, Deus os fez confundir. E aqui está a vir a se falar no Novo Testamento que o Senhor é quem que usou a boca de Davi, dizendo para aqueles que queriam maltratar o seu ungido. Então, esse ungido, lá em frente nós encontramos, era o seu filho, Jesus Cristo. E você acabou negando que este ungido aí é o próprio Jesus Cristo. Você está a entender o versículo? Categoricamente. Humildemente falando, tem uma similar conjectura. Então, entre o cristão e o muçulmano, quem tem problema de interpretação dos versículos? Neste caso, não podemos oferir a todos. Exato. Não é? Posso humildemente salientar que fizeste uma boa assimilação. Mas o que te garante que a expressão confundir refere-se à substituição? Não, é assim. No momento em que Deus está a dizer, no seu furor, na sua zanga, Deus os fez confundir. O que Deus fez confundir? Eu faço essa pergunta a ti. Deus fez confundir o quê? Humildemente falando, eu vou para Deuteronômios. Sim. As coisas encobertas pertencem a Ele. E eu não posso falar no lugar dele. Mas o Espírito Santo está para revelar coisas ocultas. Tinha que rogar para o Espírito Santo trazer uma revelação deste versículo. Com certeza. Sim. E o que acontece? Nós estamos diante de uma passagem
estamos diante de um evento em que também, depois dessa passagem, há afirmações categóricas de que Jesus morreu e ressuscitou. Então, o que acontece? Nós podemos chegar a uma dedução. Qual foi a confusão? Eu, como cristão, posso levar esta passagem e induzir a seguinte: todos acreditaram que Jesus iria morrer e não ia ressuscitar. E Jesus morreu e ressuscitou. Agora me diz, aparecendo essa informação, não conseguiram encontrar o corpo de Cristo, e apareceram os outros, já falaram que Jesus morreu e ressuscitou. Isso geraria confusão ou não? Gerou confusão no meio dos israelitas ou não? Até hoje, possivelmente, tem confusão ou não? Existe confusão, por quê? Porque quando Deus leva a Jesus, de acordo com o Islã, o que aconteceu? Na altura em que aquela gente vinha para matar Jesus, Deus o que fez? Fez com que aquela gente, um deles tomasse a característica física do Jesus. E Deus arrebatou Jesus sem que ninguém percebesse. Então, espera. Então, mas depois, após terem crucificado a pessoa, eles ficaram a procurar se realmente este não é Jesus. Tá bom, onde é que está o Jesus? E se realmente este aqui é Jesus, onde é que está aquele nosso amigo? Está a perceber? Razão pela qual que no Surata número 4, Deus vem dizendo que eles estão em dúvida até hoje. Eles realmente não sabem a quem eles crucificaram. O que acontece? Na nossa Bíblia cristã, afirma que eles crucificaram Jesus. E eu posso levar a dedução da confusão pelo simples fator: eram todo o povo de Deus, uma só nação. E que todo o povo de Israel sabiam que só deviam adorar um só Deus. Agora imagina o que é dentro da própria religião judaica sair o cristianismo. Até hoje, como é que estão? Tem dois tipos. Tem os judeus que não acreditam em Jesus e tem judeus que acreditam em Jesus. Isto está a gerar vamos dizer assim, está a concretizar a confusão que Deus iria trazer. Ou seja, enquanto não evidenciarmos a substituição de Jesus, tecnicamente, não quero aqui ofender, chegamos a uma conclusão de que as falas de Maomé precisam de trazer evidências. Por quê? Porque no cristianismo nós encontramos o grupo de apóstolo Paulo. Se pudéssemos voltar naquela época, ele diz que nós vimos. E nós estamos a encontrar um Jesus que em Apocalipse, ele diz que eu mesmo morri e ressuscitei. O próprio Jesus está a falar para João. Então, ou nós estamos a falar de um Jesus diferente, de que o Jesus que o cristão crê não é o Jesus que o muçulmano crê. Eu disse, levo essa passagem de confusão, aplico nesta explicação. Simples, que me saio dessa. Que até hoje existe uma confusão entre israelitas. Os que acreditam e os que não acreditam em Jesus. Podemos acreditar também que na Bíblia existem dois Jesus, segundo a sua abordagem. Veja só, nós encontramos na Bíblia um Jesus que fez uma oração para Deus de salvar da morte. E o próprio Deus, ou a própria Bíblia, afirma que aquela oração foi aceita. Segundo esse versículo, nós vamos dizer que Jesus foi salvo. A Bíblia diz que Jesus fez oração para Deus para que lhe salvasse da morte. Okay. E Deus aceitou aquela oração. Percebe? Isso está no Hebreus 5, okay. Versículo 5 até 7. Onde que Jesus fez oração. Veja só, alguém que vinha com missão de ser morto. Desculpa, Hebreus 5, versículo 5 até 7. 5 até 7. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas daquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: tu és Senhor eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da carne, oferecendo com clamor e lágrimas, orações de súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia. Entendeu? Jesus ofereceu orações com clamores, com medo, está a perceber, né? Oferecendo para aquele que podia lhe livrar da morte. Okay. E foi temido daquilo que ele temia. O que foi ouvido aquilo que ele temia. O que ele temia, Deus ouviu aquilo. Está percebendo? O atendeu. Não sei se está a conseguir entender. Chegamos ao versículo 8. Você entende esse versículo? Vamos ao versículo 8. Mas este versículo, o que está a dizer? Estamos a chegar. Aqui temos uma questão que necessita do esclarecimento. Exato. A primeira questão é o seguinte: ao que tem possibilidade de livrar da morte.
Ele fez uma oração. Foi ouvido quanto ao que temia. Jesus temia alguma coisa na sua oração. Espera. O que Jesus temia? Temia a morte, irmão. Espera, Segundo esse versículo, Jesus temia a morte. Posso explicar? Exato. Quando Jesus estava na cruz, ele revela o que temia. Quando ele estava a morrer, a Bíblia diz que a terra tornou-se em treva. Deus queria castigar o mundo. O véu se rasgou. O que ele temia? Ele sabia que quando ele estiver na cruz, Deus iria se irar. Irmão, você consegue entender na parte da crucificação, na cruz? Estou a chegar. Exato. E quando ele estava naquela tensão, ele olhou para os céus, está vendo? Ele não podia morrer. E a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. Por quê? Porque a terra não podia receber a morte de Jesus. Agora, deixa-me explicar. E no versículo já a seguir, mostra já uma questão. Ainda que era filho, o que Jesus fez? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Significa, mesmo ele orando para não padecer, no versículo 8 está a mostrar que ele padeceu. O que ele não queria ser feito, ele foi feito. E no versículo 9 da mesma passagem diz: e sendo ele consumado, significa que mesmo que ele orasse para que Deus o livrasse, a Bíblia está a dizer, mesmo assim chegou à conclusão. Qual era a conclusão? Que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Yes. Fica calmo. Veio a ser a causa da eterna salvação. Qual é a causa da eterna salvação? O que Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 3, se Jesus não morreu e não ressuscitou, é vão a nossa salvação. Em outras palavras, houve consumação. O que você está fazendo? Está a pegar uma passagem, não está a descer. Jesus temia morrer. Por que Jesus temia morrer? Porque Jesus veio em forma humana. Todo homem tem medo da morte. Até eu tenho medo. When you say die now, I'm afraid. Eu tenho medo de morrer. Yes. Você já percebeu? Agora, entenda uma coisa. Então, espera só, vou lhe dar agora. Então, e depois, aqui o que acontece? Nós encontramos que Jesus era o sumo sacerdote. Ou seja, durante essa oração, Jesus estava a entrar como sacrifício. E o sumo sacerdote não pode sair sem derramar o sangue da ovelha. Jesus entrou como sumo sacerdote, sendo o próprio sacrifício. Ou seja, eu teria dito para o muçulmano, devia primeiramente parar, estudar sobre sacerdócio e perceber que quando Jesus vai orar, ele estava a ir orar para sacrificar alguma coisa. Eu te faço uma pergunta simples: o que Jesus ia sacrificar? E ele chegou à consumação. Que consumação? E Paulo deixa que ele foi obediente até a cruz. Em outras palavras, Jesus do cristão morreu. Yes! Espera só. Sheikh Shakur, Jesus dos cristãos morreu. Ou então ele levou alguma coisa para sacrificar. Talvez o Corão diga o que Cristo levou naquele dia. É assim, irmão. Veja só, se formos entrar até em 2 minutos vamos já para o termo. Exatamente. Nós como muçulmanos vamos perguntar: sim. Jesus morreu por quê? Por quê? Espera, ainda tenho mais questões. Ok. Sim. Jesus morreu por quê? Sublinha. Sublinha. Sim. Por que Jesus morreu? Ok. E alguns argumentam dizendo por causa do pecado original. Não, espero ouvir dele. Sim, tá ele bom. É o cristão aqui. Tá bom. Então, essa é uma questão que vais ter que responder depois. Então, veja só, se formos a ver no relato de João lá, desde que procuravam para matar Jesus, Jesus saiu com os seus discípulos, isso está no João 11, 54, para deserto, começou a ensinar lá, está a perceber? Então, deu-se o caso de ensinar até ao ponto de Jesus despedir os discípulos. E no João 17, Jesus que diz, posso dar o versículo, hein? No João 17, João 17, 9 até 12. Okay. Jesus diz que já não estava mais no mundo, mas os discípulos estavam na terra. Percebe? Ele fez uma oração pelos discípulos enquanto que ele ascendia para os céus. Este versículo deu-se no momento em que era antes da suposta crucificação. Jesus diz que já não está mais entre eles. Lá mais anterior, lá, Jesus despediu seus discípulos, assim como nós encontramos no João 16. Peço para ler esse versículo, João 17, 9 até 12. Ok. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas, as tuas. E as tuas coisas são as minhas, e nisso glorificado.
e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão. Jesus estava onde quando falava isso? Se ele diz que não está no mundo, estava onde? Ok. Peço para responder essa Ele pergunta. estava no mundo. Não. Jesus está a dizer não estava no mundo. Como você está a dizer que estava no mundo? Você está a criar uma ideia contra a palavra de Jesus. Jesus estava onde neste momento? Ele não estava no mundo. Vamos aqui numa questão da semática do português. Sim. Ou seja, podemos dizer que esta passagem sofreu uma adulteração ou que Cristo não sabia falar português. Não, Porque, ele não espera, falava espera, mesmo português. Espera. Porque, Sim. deixa aqui ver. Ele diz, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Quem disse? Entende? Espera. Isso é Espera. verbo ir num presente contínuo. Ele está a continuar. espera. Eu vou para ti. Estou indo para você. Eles estão no mundo. Eu vou para ti. Este caso se deu antes da suposta crucificação, onde que Jesus foi elevado aos céus, fez essa oração para Deus proteger a eles. É por isso que ele diz, quando eu estive no mundo, eu é que protegia eles, mas eu vou para ti, então proteja eles. Entendeu, irmão? Ok, vamos no versículo 18. Não, você explica esse versículo que está aí. Está tudo bem. Sim. Capítulo 18. Exato. Ele acabou falando tudo isso na oração. E Exato. agora escuta. 2 minutos, irmão bom. Bino. 2 minutos. O Jesus que fala, Sim. acabou de orar. E no versículo 18 diz: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além. Significa que nós estamos diante de uma criptografia da oração. Nós podemos admitir que Jesus podia orar num tempo e num espaço. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus é Deus e o tempo e o espaço não existe. Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, significa que há possibilidade de Cristo usar o tempo fora do tempo. E nós encontramos um Cristo orando, indo para o futuro. Ou seja, Jesus estava numa oração transcendente. Ele estava no futuro e quando terminou, ele voltou para o presente. E há uma questão que você tem que perceber. Quando o discípulo está a escrever essa passagem, ele está a escrever a história da oração. Porque quando Cristo desce, o que acontece quando Cristo desce? Cristo desce da oração, todos estavam dormindo. E a minha pergunta é, como é que eles souberam o que aconteceu? Porque foram contados com quem? Com ele. Significa que naquele momento Cristo contou-lhes algo que ele fez numa dimensão. Jesus estava numa dimensão futura, numa oração, e de repente ele termina de orar na dimensão futura. Lê no versículo 18, ele já está no presente. E tendo dito estas coisas, saiu. Significa que ele disse uma coisa que está escrito no futuro, que está num tempo futuro, mas num presente. Ou em outras palavras, nós estamos a ver um Jesus que ascende dimensões. Certamente, Dr. Albino Tem ou uma questão, Sheikh Shakur. tem uma questão Ok? que ele disse, desculpa para encerrar. Certo. A pergunta que os muçulmanos fazem, por que Jesus morreu? As pessoas têm um erro de interpretação hermenêutica. O que ele vinha salvar? Por quê? Jesus não veio morrer pelo pecado cometido pelo Adão e Eva. Sim. Muita gente confunde o pecado original. Essa linguagem, a teologia cristã tem que tirar. Consequência do pecado original. Por quê? Porque nós quando lemos porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, nós estamos a atribuir a qualidade de que todos são pecadores, de que não existe justiça. O que vai contra a 1 de João capítulo 3, versículo 7. Diz que quem pratica a justiça é justo. Por quê? Porque fomos justificados pela fé. Então, o pecado dito original pela teologia cristã está a dizer o pecado que Adão e Eva cometeu. E isto vai contra a própria Bíblia, diz que nem o pai carregará a maldade do filho e nem o filho carregará a maldade do pai. De forma resumida, quando Adão e Eva pecou, o pecado deles não foi herdado a ninguém. Exato. A consequência do pecado deles é a morte. Exato. E que quando Jesus olha para a criança, ele diz que esta criança é inocente. Deixai as crianças vir após mim, porque deles é o reino dos céus. Até ali ainda estamos juntos. E daí Nós acreditamos assim também. E daí o que ele diz? A alma que pecar, essa morrerá. No Antigo Testamento. Significa nós, ainda que nascemos no ventre de uma mãe, tem um tempo que a Bíblia mostra a inocência.
até que a consciência do homem contamine e peque. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles deixaram consequência. Ou seja, nós morremos por causa da consequência do pecado original. Não morremos porque somos pecadores. Percebeu? Morremos porque Adão e Eva pecaram e o pecado que eles cometeram deixou uma consequência que é a morte. Então, o homem será julgado pelas práticas próprias. Então, quando Jesus veio morrer, ele veio se sacrificar para abolir a lei que Deus estabeleceu. Qual era? Para que o homem tivesse contato com Deus, alguma ovelha tinha que morrer. Ou seja, Jesus veio apenas retirar a tradição, substituindo com a graça. Ele veio para morrer, retirando a possibilidade de que nós sacrificássemos o animal. Só através dele todos chegassem à redenção ao Filho de Deus. Então, muito certo, irmão Albino. Dr. Sheikh Shakur, por conta do nosso tempo, temos mais um programa a decorrer daqui a pouco. Vou lhe dar 2 minutos para as suas últimas considerações. Exatamente. Eu quero saber, você disse que Jesus veio porque anteriormente sacrificavam animal, não é isso? Sim. Então, as pessoas naquela altura, quando pecassem, tinha que sacrificar animal. Mas não era apenas animal, também tinha que ter o arrependimento sincero, não é isso? Sim. Então, mesmo até agora, nós encontramos um dos métodos para Deus perdoar nossos pecados. Nós temos que se arrepender. Sim. Está a perceber, né? Mesmo você como cristão, apesar de que você acredita que Jesus morreu por você, mas se você for a pecar, você tem que se arrepender. A morte não nos dá legalidade a nada. Espera. Okay. Você tem que se arrepender para Deus te perdoar. Com certeza. Nós aceitamos que Deus é misericordioso. Ok. Deus, para te perdoar, não precisa de intercessão de nada, a não ser o teu arrependimento. Tá, se formos analisar com profundas análises, vamos encontrar que a morte de Jesus, se realmente, digamos, a suposta morte de Jesus, não redimiu o pecado, mas sim veio salvar as ovelhas que eram sacrificadas, porque desde lá as pessoas já não sacrificam animais. Não sei se consegue entender isso. Categoricamente. Sheikh Shakur, obrigado, já se foram os seus... As pessoas não sacrificam animal. Sheikh Shakur, o pecado veio salvar as ovelhas, não a pessoa. Por quê? Porque desde lá, depois de que se diz que Jesus morreu, as ovelhas ficaram sãs. Já não entram mais nem sacrifício. Praticamente a morte de Jesus veio salvar os animais. Compreendido. Obrigado. Sheikh Shakur, já se foram os seus 2 minutos. Vamos então ao momento derradeiro do nosso programa. Foi um prazer estar com vocês. Espero que esta mensagem chegue e abençoe aos demais. Boa noite, até a próxima.